Abra a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11 e o verso de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os meus mandamentos que o Senhor seu Deus hoje lhes ordena. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Meus queridos, o texto em apreço é um texto que se trata de vida ou morte, bênção ou maldição. Deus aqui está chamando a nação de Israel para algo muito sério. Deus está dizendo que Ele coloca diante de Israel bênção e maldição. Mas o Senhor também diz: escolham, pois, a bênção para que vocês vivam. A palavra do Senhor também relata que toda bênção está condicionada à obediência. Não existe bênção sem obediência. Diante de Deus não existe obediência parcial. Diante de Deus, a obediência ela tem que ser total, ela tem que ser completa. A Bíblia é um livro repleto de bênçãos. A primeira menção de bênção nas Escrituras está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 21. A Bíblia diz assim: e Deus fez as grandes criaturas marinhas e todo ser que se move nas águas, e Deus fez todas as aves da terra. E Deus disse assim: eu vejo que a minha obra é muito boa. E Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem, enchem as águas dos mares, povoem a terra. Segunda vez que a palavra bênção aparece nas Escrituras está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26. O Senhor fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multipliquem, enchei a terra, dominai a terra. O que eu vejo aqui quando eu olho para este texto? Eu vejo Deus fazendo os homens, e eu vejo Deus colocando a mão sobre o homem, dizendo: eu te abençoo, você vai crescer, você vai ser próspero, você não vai ser um parasita. Deus não fez a criação para ser amaldiçoada, Deus fez a criação para ser abençoada. E por que muitas das vezes parece ser tão difícil ser abençoado? Há uma diferença entre um cristão obediente e um cristão desobediente. Deuteronômio 28 diz que para o cristão obediente a bênção correrá atrás dele, mas o crente desobediente é ele que corre atrás da bênção. Deuteronômio capítulo de número 7 e o verso de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor: tenha cuidado de não se esquecer do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para que não aconteça depois de terem comido e estarem fartos, e depois de haverem edificado boas casas e moradas dela, e depois se multiplicarem o gado, seus bens, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que você tem, se leve o seu coração
e vocês esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. É o alerta do Senhor dizendo: quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês construírem casa, quando vocês prosperarem, quando vocês estiverem cercados por bênção, o coração de vocês não pode se endurecer, e você disser: foi a nossa mão que conquistou, foi o nosso braço. Pelo contrário, olha para cima e diga: foi Deus que me deu. Eu só saí do Egito porque Ele me tirou, eu só venci o deserto porque Ele me ajudou. Foi Deus. O problema é quando nós estamos afastados das bênçãos de Deus. Eu fico pensando na oração de Agur, filho de Jaque, em Provérbios capítulo 30, a partir do verso de número 7, quando ele disse assim: duas coisas eu te peço, ó Deus, e peço que não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem riqueza nem pobreza, mas me dê o pão diariamente. Não me dê riqueza, para que porventura, eu estando abençoado, eu venha esquecer do Senhor e diga: quem é o Senhor? Não me dê pobreza, para que eu, sendo tão pobre, venha ter necessidade de roubar e blasfemar do Senhor, mas me dar uma vida tranquila, uma vida sossegada, para que todos os dias eu possa dizer: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Você sabia que não são apenas coisas má que nos afastam de Deus? Coisas boas também nos afastam de Deus. Evangelho de Lucas capítulo 14, a Bíblia diz que após alguém ter falado para Jesus: bem-aventurado é aquele que comer pão na tua mesa, Jesus então contou algo dizendo assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e quando a ceia estava preparada, ele mandou chamar os convidados, mas todos começaram a dizer: eu não vou. Aí o texto apresenta 3 desculpas. O primeiro diz assim: eu não posso ir à ceia, porque eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. O segundo disse: eu não posso ir, porque eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. O terceiro disse: eu não posso ir, porque casei e eu não posso ir. Veja aqui, meus amados, que comprar um campo de terra é bênção, é prosperidade, mas este campo impediu este homem de participar da ceia. Segundo, o outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Quem é que vai comprar 5 juntas de bois para arar a terra e primeiro não vai experimentar se presta ou não, se funciona ou não? É desculpa. Quem é que gastou uma fortuna para realizar uma grande festa num casamento, para dar comida de graça para as pessoas, e agora tem o privilégio de ser convidado em uma grande ceia sem pagar nada, 0,800, e ele não quer ir? É desculpa. Eles perderam a ceia porque estavam afogados pela bênção. A Bíblia diz que Jesus estava sentado diante do gasofilaço. Era a hora da oferta. Jesus viu ali os ricos lançando suas ofertas. Ele disse que os ricos lançavam as suas ofertas dentro do gasofilaço. Mas ele observou que dentre os ricos apareceu uma viúva. Ela não era apenas viúva, ela era pobre, e tudo que ela tinha era 2 pequenas moedas, e a Bíblia diz que ela colocou dentro daquele gasofilácio, e Jesus vai dizer: em verdade vos digo que esta mulher pobre deu mais do que todos os que lançaram dinheiro no gasofilácio, porque os ricos deram porque sobrava, ela da sua pobreza deu tudo que tinha. O que essa mulher nos ensina? Essa mulher nos ensina que ela não estava olhando para a provisão, ela estava olhando para o provedor. Ela estava dizendo: o provedor é mais importante do que a provisão. Na
matemática de Deus, tem pobre que é rico e tem rico que é pobre. Na matemática de Deus, o pouco pode ser muito e o muito pode ser pouco. Na matemática de Deus, é mais importante aquilo que está no teu coração do que aquilo que você traz na tua mão, porque aquilo que você traz no coração revela a sua real atitude diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeitou Caim pela quantidade de oferta que ele ofertou, não. Deus rejeitou Caim pela atitude má no seu coração. É porque ele olhou e disse assim: é muita coisa para mim dar para Deus. Mas em compensação, Abel disse: Senhor, o que eu estou te oferecendo é da primícia, é do melhor que eu tenho, mas ainda é pouco, porque é o Senhor que é o dono de tudo o que o Senhor me deu. O Senhor é o dono do meu gado, o Senhor é o dono da minha fazenda, e eu te dou de todo o meu coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Davi está velho, já está no final dos seus dias, o seu coração arde um desejo de construir um templo para Deus. Davi revela aqui tanta gratidão a Deus, que quando ele vai ofertar para o Senhor, ele não oferta obrigado, ele oferta com toda a sua força. Segundo, ele diz que ele oferta porque ele ama a casa do Senhor. Ele está dizendo que ele é um mordomo, que ele é um servo, e tudo que ele faz para Deus, ele procura fazer da melhor forma. Ele precisa ser grato a Deus, porque Deus é maior. Aí ele continua dizendo: porque tudo vem das mãos de Deus. Quem somos nós para te dar alguma coisa? Porque tudo é teu. Teu é a honra, a vitória, a majestade, o poder, a glória, o domínio. Tudo vem das tuas mãos, e para as tuas mãos nós devolvemos. O Salmo de número 116, o verso 12 diz: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que a mim tem feito? Era como o salmista, possivelmente foi o rei Ezequias que escreveu o Salmo de número 116. Ele está olhando para tantas dádivas de Deus, e ele está procurando, dizendo: Senhor, o que eu posso te dar pelos benefícios que o Senhor tem me dado? Você tem louvado a Deus como fez o salmista no Salmo de número 119, e o verso de número 62, ele disse assim: à meia-noite eu me levanto para te dar graças pelos teus retos juízos. Perceba que ele não se levanta meia-noite para colocar Deus na parede. Ele não se levanta meia-noite para pedir alguma coisa a Deus. Ele não se levanta meia-noite para reclamar da sua vida. Ele diz: à meia-noite eu me levanto para te dar graças pelos teus retos juízos. Gênesis capítulo 26, o verso de número 12. A Bíblia diz que Deus ordenou que Isaac ficasse na terra dos filisteus. Qualquer cristão que não tem uma intimidade com Deus questionaria: Senhor, mas se eu ficar na terra dos meus inimigos? O Senhor disse: sim, fica na terra dos teus inimigos e planta na terra dos teus inimigos. A Bíblia diz que Isaac obedeceu, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que havia plantado, porque o Senhor o abençoava. Por que ele colheu mais do que ele plantou? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Eu olho para a vida de José, no capítulo de número 39, a Bíblia diz que ele estava lá no Egito, lá na casa de Potifar, e por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar e tudo que ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus estava com José, e como José estava debaixo da bênção, a bênção se alastrou. A casa de um homem limpo foi abençoada, porque estava morando dentro da casa dele um homem abençoado. Em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, Deus chama Abrão e diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Perceba que Deus entra só mandando ele sair. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Primeiramente, Deus não mostrou o lugar para depois mandar ele sair. Primeiro Deus manda ele sair e diz que ainda vai mostrar o lugar. E o Senhor diz assim: eu vou te engrandecer e eu vou te abençoar. O dilúvio chegou, o dilúvio terminou. Gênesis capítulo de número 9, a Bíblia diz que quando Noé sai da arca, só tem 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Só tem 8 pessoas na terra. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou a família de Noé. Êxodo capítulo de número 20, olha o que diz a palavra do Senhor, verso de número 5: não adorem essas coisas, nem preste cultos a ela, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, a terceira e até a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que o Senhor está ordenando aqui para o seu povo? O Senhor está dizendo: vocês não podem adorar outros deuses, porque eu sou o único Deus verdadeiro que vocês devem adorar. Segundo, o Senhor diz: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Biblicamente, toda pessoa que anda errada, desviada dos mandamentos de Deus, ela traz maldição para seus filhos, para seus netos, para o bisneto e tataraneto, até a 4ª geração. Toda pessoa que se rebela contra Deus, a maldição não está somente sobre ela, está sobre os filhos, sobre os netos, bisnetos e tataraneto. Isso aqui é muito sério. Mas o Senhor disse: mas eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha aliança. Provérbios capítulo de número 3 e o verso de número 33 diz: a bênção do Senhor habita na casa do justo, mas a sua maldição mora na casa do ímpio. Existem 2 tipos de ímpio: existe o ímpio e existe o crente ímpio. Pastor, será que existe crente ímpio? Sim, o crente ímpio é aquele que está no evangelho, mas o evangelho não está nele. Está na igreja, mas ainda mente. Está na igreja, mas ainda engano. Está na igreja, mas ainda amaldiçoa, chama palavrão, não tem comunhão com Deus, não procura se enquadrar na palavra de Deus. Esse é o crente ímpio. Ele dá legalidade para Satanás, mas um crente obediente, a maldição vai para longe dele, porque na casa dele mora a bênção. Que a bênção de Deus more na tua casa. Que a bênção de Deus não passe uma temporada. Que a bênção de Deus more na tua casa. Que a bênção de Deus more no teu casamento. Que a bênção de Deus more no teu trabalho, nos teus negócios. Que a bênção de Deus trabalhe juntamente contigo. Que você possa cumprir os mandamentos de Deus e obedecer de todo o seu coração. Provérbios capítulo de número 26 e o verso de número 2 diz assim: como um pássaro que está solto, a andorinha que voa, assim é a maldição sem causa. Toda maldição, para ela ter sucesso, precisa ter motivo, precisa ter uma causa. A primeira maldição que eu encontro na Bíblia foi a maldição que Deus derramou na terra por causa da desobediência de Adão. A segunda maldição que Deus derramou na terra foi a maldição porque Caim matou o seu irmão. Após o dilúvio, a Bíblia diz que Noé fez um altar para o Senhor e adorou ao Senhor. Depois ele construiu uma vinha, e quando a vinha estava repleta, ele começou a beber vinho daquela vinha, e ele ficou embriagado, e ele ficou nu dentro da sua casa. Um dos seus filhos chega e vê ele naquela situação, e a Bíblia diz que ele vai avisar para os seus irmãos,
disse assim: meu pai, nosso pai está sem roupa, está desnudo dentro de casa. Seus irmãos vão lá e cobrem o seu pai com uma capa. Quando o seu pai despertou do vinho, a Bíblia diz que o seu pai vai lançar uma maldição para o seu filho, dizendo: maldito é você, Cã, maldito é você, Canaã. Gênesis capítulo de número 10, você vai ver quem são os descendentes de Canaã. Os descendentes de Canaã são os amorreus, os filisteus, os gigazeus, os fariseus, todo esse povo ruim, todos esses inimigos de Deus. Mas quando Israel está para entrar dentro de Jericó, Josué manda 2 espias olharem a terra. Enquanto eles estão olhando a terra, eles têm o privilégio de entrar dentro de uma casa de uma mulher chamada Raabe. Aquela mulher era descendente dos amorreus, era da descendência de Cã. Estava uma maldição sobre ela, mas ela escondeu aqueles espias. Ela disse assim: o Deus de vocês está causando pavor em toda a terra está com medo, porque Deus de vocês é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo na terra. Quando esta mulher declara dizendo que Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, ela está dizendo: a partir de hoje, a maldição que está sobre a minha vida, eu estou mandando embora, porque agora eu estou me convertendo ao Deus de Israel. Ela fez um pacto. Ela disse: não esqueçam de mim. Aqueles 2 espias disseram: então é o seguinte, pela mesma janela que você está nos descendo, você tem que colocar um selo, um símbolo, é um fio de escarlate, e quando nós entrar, nós vamos olhar este selo e nós vamos proteger você. Mas no dia, a tua casa tem que estar aqui, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs e toda a tua parentela. Israel vence as muralhas de Jericó. No capítulo de número 6 de Josué, a partir do verso de número 22, a Bíblia diz que Josué disse para os 2 espias: entram dentro de Jericó e procurem a casa da prostituta Raabe, porque agora chegou a hora da salvação. Sua casa não será destruída por causa do pacto. Aquele fio de escarlata apontava para o sangue de Jesus, apontava para o sangue da redenção. É o sangue de Jesus que livra o homem de toda maldição. A maldição da família de Raabe foi revertida, porque ela decidiu confiar no Senhor e se converter a Ele. Gênesis capítulo 19. O fogo já tinha destruído Sodoma e Gomorra. Ló estava morando dentro de uma caverna com as suas 2 filhas. Um espírito maligno veio no coração daquelas moças, e elas disseram: agora não há homens, mas para coabitar com a gente, para que a linhagem do nosso pai se prolifere. É o seguinte, vamos dar de beber para o nosso pai, ele vai ficar embriagado, nós vamos deitar com ele, e ele vai ter filhos. E a Bíblia diz que a mais velha deitou numa noite com o seu pai, depois que ele estava embriagado. O espírito do álcool, ele não percebeu que era a sua própria filha. No outro dia, a sua outra filha. E a Bíblia diz que as 2 filhas geraram do seu pai 2 filhos, Amor e os Moabitas. Uma maldição foi lançada sobre aquela geração. Aquela geração perdurou por muito tempo. Na lei, o Senhor disse assim: olha, os Moabitas não podem entrar no santuário para adorar, porque eles são amaldiçoados. Mas quando nós chegamos no tempo dos juízes, no capítulo de número 1 de Ruth, a Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque, com a sua esposa Noemi e com seus 2 filhos, por causa de uma grande fome em Belém, eles foram morar em Moabe. E nesta ida, Elimeleque morre, os filhos também morrem. Então ficou Noemi e as suas 2 noras. Noemi ficou sabendo que Deus havia visitado Belém. Ela disse: eu vou voltar para Belém. E ela disse para as suas 2 noras:
fiquem aqui porque eu vou voltar para Belém. As suas duas noras disse: não, você não vai sozinha não, nós vamos com vocês. As duas começam a caminhar, mas lá no meio do caminho, Noemi disse assim: por favor, voltem, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. A Bíblia diz que a primeira volta, que foi a Orfa, mas a Ruth, ela disse: não, eu não posso voltar, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você pousar, eu vou pousar, onde você morrer, eu vou morrer também, porque eu quero o teu Deus. O que Ruth estava dizendo: eu sou uma moabita, sobre mim habita uma maldição, mas a partir de hoje, esta maldição não estará mais sobre a minha vida, sobre a minha família, porque o Deus de Israel será o meu Deus também. Existem pessoas que não conseguem sair do lugar. Existem pessoas que vivem tristes, cabisbaixo, amarguradas, que carregam dentro de si dor, sofrimento, sentimento de vingança, por causa de uma herança maldita que ele herdou. Existem pessoas que não conseguem ser abençoados todo o tempo. Eu conheço pessoas que são fiéis nos dízimos, pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que jejuam, e mesmo assim existe alguma coisa impedindo a bênção. Sabe o que está faltando na vida desta pessoa? É ela fazer como Ruth. A partir de hoje, esta maldição não pode permanecer mais a minha vida. É você falar com Satanás e dizer: Satanás, você não é o meu Deus, você não é o meu dono. É você dizer para o sofrimento: a partir de hoje sai da minha vida. Eu declaro que pelo poder do nome de Jesus, eu estou livre de toda maldição, de todo trauma do passado. Todos nós temos um passado escuro. Oh, aleluia! Todos nós carregamos marcas do passado. Existem marcas do nosso passado que, se nós pudéssemos pegar uma borracha e apagar, nós apagaríamos. Existem homens que são violentos porque vieram de um lar violento. Viram seu pai maltratando sua mãe, viram contendas, e isso ficou impregnado em sua alma, em seu psicológico. Em João capítulo de número 5, Jesus chegou em um tanque chamado Betesda. Jesus viu um homem paralítico que sofria 38 anos. A primeira palavra que Jesus deu para aquele homem foi: você quer ser curado? Eu fico perguntando: será que existe alguém que é paralítico que não quer ser curado? Será que alguém que é cego que não quer voltar a ver? Por que Jesus pergunta para aquele homem: quer ser curado? Jesus queria extrair daquele homem traumas que ele carregava dentro de si. E quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém por mim que me coloque no tanque quando a água é agitada. Porque quando a água é agitada, desce um outro primeiro do que eu e é curado. Aquele homem viu milhares de pessoas sendo curadas, e ele nunca foi curado. Quando ele revela: não tem ninguém por mim, esse homem está dizendo que ele não está preso apenas a uma cama, ele não está preso apenas a uma paralisia, ele está preso a pessoas. Esse homem está revelando que ele está preso ao seu passado. Ele está dizendo: se eu tivesse alguém por mim, eu não estaria mais paralítico. Se eu tivesse alguém que olhasse para mim, eu não estaria mais esperando aqui um milagre. Esse homem coloca para fora tudo. Jesus olha para ele, dá uma ordem com 3 declarações. Jesus diz para ele: levanta-te, pega o teu leito e anda. Jesus não perguntou para ele por que ele estava assim. Jesus disse assim: querem ser curados? Ele revela o que está no seu coração. Jesus disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. Aquele homem levantou e foi embora. Eu acho que ele nem agradeceu a Jesus. No verso de número 14 do
capítulo 5, a Bíblia diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo. Perceba, não foi ele que encontrou Jesus no templo. O texto diz que foi Jesus quem o encontrou no templo. Jesus olha para ele e diz assim: você foi curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus estava revelando para ele? Jesus estava revelando: o culpado da tua paralisia não é pessoas. Você não estava 38 anos em cima de uma cama por causa que ninguém te via, por causa que ninguém te ajudou. Você estava numa cama por causa do pecado que te paralisou. A maldição veio sobre você. Agora você está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esta noite Jesus está dizendo para você: você quer ser curado. Pastor, eu não amo porque eu não fui amado. Eu tenho dificuldade de abraçar porque não fui abraçado. Eu venho de um lar conturbado, de uma família conturbada. Nesta noite Jesus tem livramento para você. Nesta noite Jesus vai curar pessoas aqui. Jesus vai curar pessoas da alma. Jesus vai curar pessoas do psicológico. Jesus vai curar pessoas aqui de traumas. Jesus vai curar pessoas aqui de decepção, de frustração, de palavras malditas que foram lançadas contra você e que nunca você conseguiu se livrar desta palavra. Às vezes você quer sair do lugar, mas esta palavra vem como uma flecha e perfura a tua alma e você retrocede de novo. Esta noite Jesus está dizendo: eu vou curar. Eu vou curar, eu vou libertar você. Feche os seus olhos nesta